Oh yeah, whole world, MCs, who's slick. Código Movimento na estrada. Eu tô em João Pessoa, na Paraíba. Ai, que delícia! Tô aqui com o Vante Vaz e eu vou pedir pra você se apresentar, Vante. Claro. Antes da gente começar a conversar, falar quem é você, quais são as coisas que você faz com a dança e aí a gente segue. Eu sou Vante Vaz, né? Faço parte, sou integrante de um projeto chamado Coletivo Tribo Etnos, que trabalha com artes integradas e que existe há 24 anos aqui em João Pessoa. Vante, a gente já vem conversando pela internet, assim, né? Pelo Facebook, um sacando as coisas que o outro vem falando a respeito da dança, né? E foi até por isso que a gente começou a fazer contato, né? Queria que você falasse um pouco, assim, de como que você percebe a dança mesmo. A dança, como, sabe, no sentido maior, assim. Assim, a dança entrou na minha vida assim, já na infância também. Ela, a partir já no finalzinho, tipo 9, 10 anos, finalzinho da infância, já aproximando da adolescência, eu me apaixono pela dança. Porque antes eu trabalhava, eu fazia desenho. Eu desenhava, pintava. Na verdade, a primeira arte que eu entrei em contato foi com desenho. Mas quando eu comecei a ver filmes, os filmes da Metro Goldwyn Mayer, né, as musicais da Metro, com Gene Kelly, Nicholas Brothers, Fred Astaire, Ginger Rogers, eu me apaixonei por aquilo ali, achei maravilhoso. E aí tentava fazer aquilo que todo jovem, toda criança quer fazer, que é copiar, que é imitar. Logo depois, entrando na escola, eu descobri as danças populares. E as danças populares foi um encaminhamento para a dança da forma geral. E no início dos anos 80, nos anos 70, início dos anos 80, descubro a Black Music, e com a Black Music as danças da cultura norte-americana, negro Danças norte-americano. urbanas, né? Aí foi onde eu me encontro realmente. E dança para mim é alimento, né? É uma filosofia de vida, é uma postura, né? Para mim tem sido também uma estrutura, né? Porque eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, faz parte até da família, acho que é um meu genético, isso muito importante. Todos os meus irmãos desse meu primeiro casamento do meu pai, né, com a minha mãe, são muito ativos. E a dança, ela foi onde a arte que eu encontrei para equalizar as coisas que eu tinha dentro de mim, tanto ligado à dor, assim como à felicidade, à alegria, à busca da felicidade. Então ela para mim alquimia, representa isso. E aí eu levo também, assim como eu gosto muito de estudar tudo, né, tentei mergulhar um pouco para querer compreender. Então, assim, a partir do entendimento das próprias leis da natureza, comecei a perceber, foi quase como, eu chamo de uma coreofania, uma epifania para o corpo, porque todas as coisas vibram, né? Os átomos, tudo está em movimento, o universo, tudo, na verdade, é o princípio da existência, é o movimento. A luz, ela só é possível porque os fótons se movimentam, Então isso tem a ver com a própria filosofia que eu tenho de vida, de se mover, de encontrar pessoas. E a dança, ela foi essa argamassa. É interessante porque a coisa do código do seu movimento, né, que é um negócio que eu venho trabalhando, ela fala disso, assim, qual é o código do seu movimento, ele nada mais é do que uma busca pelo autoconhecimento mesmo. Só que a gente vai fazer isso através da dança. Tem o Monge, que é um MC lá de Belo Horizonte, por exemplo, tem um projeto que chama Zion. O Monge é um MC. Chama ele Thiago Monge. Eu pensei que ele era budista, assim, uma coisa assim. Não, ele até tem assim, uma filosofia que caminha pelo lado budista, assim, mas o Monge ele é um dos fundadores da família de rua, que faz o duelo de MCs lá em Belo Horizonte.
isso. O Monge, ele tem um projeto que chama Zion, que é essa mesma história do qual é o código do seu movimento, que é essa mesma história da coreofania. Coreofania. Que nada mais é do que a busca pelo autoconhecimento mesmo, assim, né? É um start, é um insight. Você, aquela hora acorda, é isso, é traduzir o movimento do cosmos, né, no corpo e tal. Entendendo que está tudo interligado, né? Exatamente. Eu acho que é isso, pelo menos é o que eu sinto, né? É o que aí, e na arte que eu busco, com a dança, eu tento traduzir isso. Evidentemente que, assim como você tem a sua estrutura, a sua sintaxe em cima das danças árabes, a minha foi a dança popular e as danças urbanas. Mas a nossa busca, aliás, não só a busca, mas também talvez os nossos objetivos são parecidos. Porque a gente quer isso como ferramenta, não quer ser dominado por isso, a gente não quer ser parte disso. Eu quero ser um street dancer, eu quero ser um popper, eu quero ser um rocker. Não é isso minha pretensão. Aliás, eu nunca me classifiquei como b-boy, nunca gostei disso. Todos os meus amigos, eu sou b-boy, você não é b-boy não. Eu sinceramente eu não sei, porque eu não quero fazer parte desse enquadramento. Eu amo essa dança, mas eu quero ela como ferramenta, eu não quero ser parte de uma estrutura, de fechar ela, entendeu? Até porque não é só isso que você faz, né? Não, exato. Passa por muito mais coisa também. Eu também sou artista das artes visuais, da música. Da música. E aí, aqui e lá, me arrisco a escrever também, né? Aqui, e tal. você estava me contando que você esteve na África. Sim, claro. Como é que foi essa experiência, assim, é uma coisa meio que de reencontro com a ancestralidade nossa. Perfeitamente. Assim, né? Na verdade, quando a tribo foi criada, quando a gente criou a tribo Etnos, a gente já estava meio que buscando essa aproximação. A gente tinha amigos africanos, né? Nessa época, 89 para 90, eu tinha amigos da Nigéria, principalmente, e aí comecei a conviver com eles e comecei a perceber uma coisa importante, não só com eles, mas também com os fascistas também. Porque no meu bairro lá, na frente da minha casa tinha a família de japoneses, mais perto tinha dos fascis, o pessoal dos barrais, que eram iranianos, e os africanos. Brasil, hein? Exatamente. E aí eu comecei a perceber uma coisa que me inquietava muito, que chama-se etnocentrismo. É você emprestar lógica ao mundo a partir da sua cultura. E quando você ouvia os depoimentos dos colegas de outros países e outros olhares que ele tinha, eu digo, você estava a pensar, mas será que só existe o meu olhar no mundo? Não, então não é isso. Quando eu queria a tribo Etnos, já veio com essa inquietação. A gente até no princípio ele dizia que era, quando ele criou o projeto, que a tribo Etnos, o ícone, o logotipo é a formação da etnia brasileira, né, da identidade brasileira. O branco, o negro e o índio. A própria logomarca é isso. E a gente vinha trazendo isso. Um ideal de humanidade panracial, porque seria tipo assim, a gente tem que acabar com essa ideia de raça em si, de raças separadas. E acho que a arte, a cultura, ela talvez seja a linguagem que mais possa estabelecer essas aproximações. Então, nesse momento, o Kingsley entra para a tribo Etnos, ele grava conosco, aquelas discos que eu passei para você, tem música com ele. E aí um desejo daquela época de conhecer a África, né? Isso 90, 91. Durante muitos anos a gente vem tentando, até que de uns 5 anos para cá eu fiz um projeto junto com um amigo meu da França, Samuel Demolay, e a gente conseguiu sensibilizar instituições lá do Senegal, né? A Aliança Francesa, o Instituto Francês e a IFAGE. Que aliás o Senegal tem uma relação ótima com o Brasil, né? Pelo menos lá em Minas Gerais também, eles fazem muitas coisas lá. A Seraque, que é a companhia que eu dancei muitos anos, já teve no Senegal. Pronto, é isso aí. Então aí a gente conseguiu essa verba, conseguimos as passagens, levei a tribo, levei parte da tribo, convidei mais um amigo meu, que é o Adeildo Vieira, um grande músico daqui da terra, e a gente montou um projeto, uma residência, junto com um grupo lá do Senegal, né, que é o Peace Orchestra, né? É o Patrice Gomi, que é um francês, mas aí passou um tempo no Senegal, montou esse grupo lá, a gente se juntou, ensaiamos lá na região de Casamance e passamos praticamente quase um mês andando no Senegal e a Gâmbia. Maravilha. E aí a gente entrou em contato com essa cultura e a gente viu exatamente quanto eles entendiam a nossa linguagem, como a gente também
aquela sintonia, né? Aquela coisa da sintonia, da brasilidade, tem muito da África. E os ritmos parecidos e tal, a gente começa a trocar as ideias lá, e olha, esse ritmo parece com um boi lá do Maranhão, isso que você toca, isso aqui parece com aquilo, e pá. Era incrível. Então, assim, foi uma experiência de que a gente fechou tipo um ciclo, vamos dizer assim. Um sonho foi realizado e estabeleceu uma semente que vai perdurar, porque agora o projeto está vivo, o Berimbau Baobab é o nome desse projeto. Agora em dezembro vai vir um grupo lá do Senegal, mais recentemente o Patrícia e o menino da Nigéria. Então a gente vai ficar mantendo esse projeto até que se torne talvez um festival. Mas não só para ser shows. Seria residência, workshops e diálogos. Falas, as pessoas vão falar sobre a realidade cultural, a historicidade de cada artista, né? Então essa é a proposta, né? Essa é a proposta. Olha, e só mais uma curiosidade que eu tenho, assim, como é que está o cenário artístico, cultural aqui na Paraíba do seu ponto de vista? Existem duas realidades. Há uma realidade existe uma ebulição, uma efervescência, uma riqueza de expressões nas diversas linguagens aqui na João Pessoa, mas não temos mercado. Então essas duas realidades entram em choque. Assim, Parece que você está falando de Minas Gerais? Não, eu acho que é falar do Brasil, né? Talvez hoje esteja meio que... Porque aqui no Nordeste, cara, pelo menos das minhas experiências, assim, quando eu viajo e vamos falar de cultura popular brasileira, a referência primeira é o que tem aqui em cima. Sabe assim, essa coisa da história e quando você vai pensar Nossa, tem que tomar cuidado pra falar, mas quando você vai pensar em modos de vestir, às vezes modo de falar e a coisa da dança e da música, a referência primeira é o que tem aqui em cima. Depois a galera até chega no Rio de Janeiro com a coisa da bossa nova. O samba, né? Passa por o samba e passa por não sei aonde. Jongo, quer dizer, o jongo. O jongo, É verdade. E é muito sabe por quê? doido Eu acho que talvez tenha... Nós fomos tardiamente, nos desenvolvemos mais tardiamente na questão do quesito da industrialização, desenvolvimento industrial e tal. E aqui no Nordeste permaneceu essa questão da cultura ladina, moura, né? Que são resquícios da cultura medieval, por exemplo, os trovadores populares, nós chamamos de repentistas, né? Que é maravilhoso. Os emboladores de coco, os aboios, os ritmos meio árabes, né? Misturados com música, com a indígena, com o negro. Então aqui talvez, por não ter tão sido contaminado com essa ideia de desenvolvimento europeu, né? A gente manteve mais essa diversidade, essa mistura foi mais evidente, eu acho. Evidentemente que o Norte também teve isso, mas o Norte, pelo que eu sei um pouco, migrou-se pessoas do Nordeste para lá, né? E aí, por exemplo, um boi é um exemplo disso, né? O boi é uma coisa que foi meio que importada da região Nordeste, via o Maranhão, até chegar lá. E aí, com esse contato com a cultura indígena de lá muito forte, né? Deu essa efervescência lá. Então, o Nordeste é muito forte, realmente, na tradição. Por exemplo, eu não acho, assim, no Brasil, nada tão inteligente, tão aguçado quanto os repentistas. De repente como é incrível, como eles conseguem ter um equilíbrio na racionalidade quando vai recitar as poesias, quando ele pega as coisas de gancho, assim, é impressionante. Nem os a rappers, coisa da né? escuta, da resposta, da precisão, da criatividade, um monte de coisa, uma fração de segundo, né? E o repertório que é impressionante, né? Você dá um tema e e o conhecimento da pessoa tem que ser vasto pra caramba. Então isso é verdade. Porque a gente começa a entrar até em discussão de o que é cultura, né? A pessoa tem cultura ou não tem cultura, né? Sim, se for cultura vista pelo ângulo das elites, né? Que a erudição só é estabelecida pela academia ou pela quantidade de materiais ou livros que você leu. Nesse lado aí é outra questão, outro tipo de erudição. É outro tipo de cultura. Mas é erudito também, uma erudição. Trazemos aqui um movimento puxado por um paraibano, né, com Ariano Suassuna, que foi lá para o Pernambuco. Eu tive numa conversa com ele lá em BH, tive o privilégio de participar, ele é maravilhoso. Com certeza. E aí, junto com o Solé, que é um espanhol, criaram um movimento chamado Movimento Armorial.
que é meio que trazer essa historicidade, as influências da cultura portuguesa, negra, indígena, né? E organizar isso de uma forma mais como uma erudição mesmo. Não, vamos tornar isso uma linguagem nossa, vamos organizar essas coisas, vamos transformar isso em material de pesquisa para teatro, para dança, para música. Isso aí é fantástico. Aquele circo né? do Suassuna é Você conhece o uma das Antônio coisas Nóbrega mais também, originais que tem com isso. Então isso aí já é uma herança, isso já é uma coisa que... E aí eu tenho a sorte de viver, de viver uma realidade cosmopolita, pegar essa informação que vem dos 4 cantos do mundo, né? E ter isso comigo. Então o Projeto Tribo S meio que carrega isso. A gente vai trazer essa diversidade no nosso trabalho, que na verdade é o que mais move assim, para mim. Para mim não existe hierarquia naquilo que a gente vai fazer. Por exemplo, a gente quando vai fazer um trabalho de música, eu pego desde as canções ancestrais dos indígenas e das tradições afro-brasileiras, você vai ouvir isso nas músicas que eu vou lhe passar, mas vou na contemporaneidade também, eu vou no experimentalismo, eu vou no eletroacústico. Mas por quê? Isso é um sacrilégio para muita gente. Você não quer ter, você de repente não tem uma identidade e tal. Não. Aí é que está. A minha identidade é aberta. Eu me sinto cidadão do mundo dessa forma. Eu me sinto, se eu me apaixono por isso, se eu acho belíssimo, se eu acho que é interessante, e eu quero isso também de uma forma para meu trabalho, e também como uma forma de provocar as pessoas a pensar sobre aquilo que eu tinha dito antes, sobre o etnocentrismo, que é uma forma educativa que eu penso também. Vou colocar um modo de canto ortodoxo, que não tem nada a ver com a cultura brasileira, mas vou gravar uma música. Eu inclusive regravei a música de Nikolai Rimsky-Korsakov, que é um compositor russo, né? E da liturgia ortodoxa. Aí fiz uma letra, peguei a melodia e refiz uma leitura daquilo, né? Que é o Utinat, o Pai Nosso. Eu fiz o meu Pai Nosso. Então, fazendo crítica social com o Pai Nosso. Mas os modos são os mesmos. As vozes são as mesmas e tal. Né? Então, essas coisas eu gosto de brincar. E a dança, a gente está ainda num processo... Eu me sinto ainda... Não digo a minha, assim, a minha mente. Eu acho que minha mente está mais lá na frente. Mas meu corpo precisa amadurecer mais, e o meu grupo também, para a gente fazer imersões mais desafiantes. Tem um próximo agora que eu chamo Glorificate, que é um espetáculo que eu vou trazer as liturgias de vários povos e tentar fazer essa liturgia com o corpo. Pegar os sons do mantra tibetano, dos cantos indígenas dos caiapó, da tradição de terreiro, e fazer um espetáculo com isso. Apesar eu até digo isso para todo mundo, eu não sou religioso, eu sou cético, né, ateu e tal, mas não ao ponto de não entender essa coisa que está atrelada ao ser humano mesmo, né? Essa necessidade de conexão com o espírito, essas coisas. Acho que eu falei tanto, né, Priscila? Eu sou assim, viu? Desculpa. Olha, se deixar que tem papo pro dia inteiro, mas a gente vai ficar por aqui, vai deixar que você continue essa conversa com a gente, comentando aqui na página no Facebook e também no nosso veículo no YouTube. E tá a fim de conhecer esse cara aqui, ó, procura ele, entra lá na página dele também, vai lá que ele tem muita coisa para poder Meus contar. trabalhos estão com ela também, vocês aí de BH, quiserem pegar os CDs, ela tá aí, puxa dela. Tem CD, quem quiser me manda inbox que eu dou um jeito de reproduzir. A gente fica por aqui, até a próxima.